Bom dia! Nova aula, bem, é de indução e recursão. Finalmente, na última aula, a gente conseguiu demonstrar coisas mais interessantes. A gente aprendeu como usar indução, a gente viu várias maneiras para escrever isso. E no final das contas, isso correspondeu a uma regra que nos permite demonstrar que todos os NATs fazem algo. Basta eu verificar que os construtores deles são legais. Eles são confiáveis. E confiável significa que cada construtor construa coisas com a propriedade que eu quero. Basta ele, se por acaso precisar receber NATs para construir o que ele vai construir, e eu tenho um caso que de fato ele precisa NAT para construir NAT, eu não posso ocupar ele se construir uma coisa que não fia, se o NAT que ele recebeu não fia. Tá? Essa era toda a ideia. Então, resumimos a ideia da indução a partir dessa frase. Todo mundo, para demonstrar que todo mundo fia, basta mostrar que os construtores dos NATs preservam a fidelidade, sei lá, a propriedade de fiar. Ok? Justo? Isso é o que aconteceu na parte de demonstrações. E vocês têm um arquivo para completar em Haskell para começar a demonstrar coisas. Vocês vão precisar fazer coisa parecida ali também, onde é implementar todas, ou não todas, mas um bocado de funções dos naturais, porque a gente só implementou a adição e não lembro se a fatorial, talvez, só duas. Então, uma das coisas que precisamos fazer lá, além de definir funções, seria definir a relação de ordem que usamos naturais, que temos duas bem conhecidas, que seria essa e essa. Quais seriam os tipos dessas? Se eu lembrar agora como foi o enunciado de um teorema, qual era uma even. Pronto, a gente teve uma conversa no Zulip, alguém estava tentando definir a even, e a especificação dessa even estava dizendo o seguinte: ela vai ser de NAT para... Eu gostaria de falar, sei lá, bool, mas no final das contas botamos NAT, onde concordamos uma convenção, que nem lembro qual era. O zero era o quê? Alguém lembra? False. Não tem... às vezes o zero vai acabar representando o true, às vezes o false. Alguém pode me dar um exemplo onde o zero representa o true? E por justa causa, seria burrice e o contrário? Sim? No I0 que a gente falou. Não? I0 que a gente falou. Peraí, mas todas elas, eu que escolhi... Não, acho que no I0 eu botei a mesma coisa. Minha pergunta é, alguma uma experiência fora dessa turma, onde quem acabou representando o true foi o zero? Sim? No shell do Unix, quando você programa em C, vocês aprenderam que no final das funções da main, você tem um return zero, certo? Quem recebe esse zero? Se você está retornando é zero porque alguém pediu esse zero. Quem pediu esse zero? Isso não é semestre 1? Não? Semestre 1 é Python. Justo. Ok. Tá. Não sei, onde tem C mesmo? C no semestre, é o 2. Ok. Mas vocês já viram esse return zero? Nunca se perguntaram para quem você está retornando esse zero? A resposta é o que o Pedro falou, sim? O main. Não, a main é quem retorna o zero. A pergunta é quem recebe o zero. A main está aqui. A última coisa que a main fez aqui é retornar zero. Por que retornar zero e não 5? Ok? Tá, alguns sabem, uns não sabem. A ideia é que você retornar isso para quem te chamou. Mas quem chamou a main vai ser o teu sistema operacional. E a ideia é que o zero aqui representa o quê? Tudo certo. Então o zero representa o true. E o false seria quem? O 1, por exemplo. Mas por que fazer essa escolha aqui? É não o contrário? Porque talvez pode acabar sendo meio contraditório. O zero deveria ser o false e o 1 deveria ser o true. Certo? Mas por que? Qual a vantagem disso? Clécio? Se refere à ausência de erros. Não tem erros. Return zero é erros é falso, vamos falar dessa forma. Ok, vou melhorar um pouco a tua resposta. A ideia é essa lá. Porque se deu certo, eu nunca vou perguntar por que deu certo, tá? Mas se deu errado, eu vou querer saber possivelmente por que deu errado. Então vou aproveitar que o zero vai ser o true e vou ter return 1, 2, 3, dependendo de que tipo de erro corresponde ao problema que deu. Então faz sentido. Seria meio burrice falar
qualquer positivo representa o true e o 0 vai representar o false. Porque isso me permite, mas tudo isso, meu ponto final vai ser isso, é uma gambiarra terrível, porque você está fazendo o quê? Um crime de abusar habitantes de um mundo. Quais são os habitantes do mundo que você está abusando? E a C faz isso, e muitas linguagens fazem isso. A C, os ints da C, que eu não quero chamar de inteiros, porque não são inteiros, mas são ints. Porque os ints não estão lá para representar booleanos. Você quer booleanos, introduza um tipo de booleanos para usar esse tipo, para não ficar falando convenções estranhas. Quando ver nesse contexto 42 vai significar segunda-feira, e quando ver outro vai significar terça-feira. Muitas vezes em C também você introduz os macros porque você quer trabalhar com dias, você começa algumas coisas, sei lá, ou programação boa em C, vamos dizer assim. Na verdade tem bem melhor, mas talvez você não vai ver isso no primeiro semestre. Você vai falar, sei lá, define, sei lá, 2 para ser a segunda-feira. E blá blá, você tem, sei lá, 7 dias .stage no teu planeta, mas a ideia é que depois disso você fica usando no teu código os nomes dos dias e não os inteiros. E isso vai te ajudar bastante, mas teu compilador não está vendo nada disso, porque toda essa coisa aqui é uma fase de macros, é uma pré-compilação. Cada vez que você escreveu seg de segunda-feira, você está olhando no seg, mas teu programa, na verdade, o que está sendo lá, sei lá, é o 2, por exemplo. E isso significa que se você está contando quantos centavos você tem no saldo, você pode pegar esse saldo, que é um inteiro em centavos do saldo do teu cliente, é somar nisso o que é? Segunda-feira. E você não vai te proteger nada disso, porque os dois são inteiros. Mais um motivo para você começar a pensar, será que eu não deveria abusar ninguém? Vale para a vida isso, sempre isso. Então, vamos lá. Para voltar na nossa conversa. As coisas então, que eu botei para vocês para o Baby Nuts é para você apreciar que se você só tem os nuts, você consegue fazer muita coisa, mas você acaba precisando de gambiarras e abusos. E se você ver as primeiras 3 linhas efetivamente 3 linhas desse arquivo, servem para introduzir o tipo dos nuts. E a gente, como introduzir os tipos dos nuts? A gente falou data nut. E a gente escreveu todos os construtores dele. Foi assim? Ou foi outra maneira que a gente viu como definir isso? Data nut. Eu vou escrever... Aqui estou escrevendo as formas. Aqui vou escrever os construtores que tenho. Eu tenho o 0 e o sucessor. E eu preciso falar quais são os tipos dele. Quais são os tipos dele? Não sei o que você está fazendo. Esse é um nut e esse é... nut para nut. Ok. E agora, a gente viu que essas duas formas são equivalentes. Ok? Aqui estou listando as formas, aqui estou listando 3 linhas. Eu introduzi um novo tipo. Em algum momento eu estou sentindo necessidade de ter um tipo para descrever a ideia de deu certo, deu errado. Então, eu vou precisar introduzir um novo tipo. Não vou pensar que eu vou economizar 2 linhas, sei lá, uma linha para introduzir um tipo. Inclusive, isso normalmente a gente ia escrever na mesma linha, tá? E ficar trabalhando na minha vida inteira com gambiarras do que introduzir um novo tipo. Então, vamos introduzir um novo tipo. Qual seria esse tipo? Bool. Importante isso. Não estou contando com os booleanos da Haskell. Tá? Estou definindo o meu próprio novo tipo porque eu vou querer usar esse cara. E quem vai acabar dando alma para um tipo são as funções que eu vou definir em cima dos habitantes dele. Quais construtores tem todas essas coisas. Quais vão ser os construtores que tem lá? Vamos pensar, quantos habitantes vou querer que ele tenha? 2. Faz sentido ter 2 construtores? Quais serão os tipos dos construtores? Vamos chamar um deles de, sei lá, TT. Eu vou usar conversão como essa. Vou usar esses como nomes de construtores, o TT e o FF. Então, qual seria... Inclusive, vou escrever eles na ordem contrária. Eu não terminei ainda porque não falei quais são os tipos desses construtores. Quais são os tipos do construtor FF? Sim? Bool, certo? E como eu tinha o 0 que ele já... O construtor não precisou receber algo para construir algo, ele já era um habitante desse mundo. O false já é um habitante desse mundo. Então o tipo do false seria já um bool. E o tipo do TT? Sim? Bool, ok? Só estou misturando aqui a tabela onde que eu vou escrever isso. Seria a ideia
Se eu quero escrever as formas aqui, como seria a definição? Sim, alguém? FF ou TT. Ok? Bem, tenho o direito de falar que eu defini os booleanos? De jeito nenhum, porque a única coisa que eu defini, talvez eu vou chamar de booleanos, por quê? Porque eu estou vendo o TT, que estou pensando em true, estou vendo o FF, estou pensando em false. Mas os booleanos têm suas operações, conjunção, entre aspas, tá? Negação, entre aspas, tudo mais. Então, preciso definir essas coisas para o meu tipo. E a coisa mais interessante, talvez, que eu vou querer definir os booleanos seria um if then else. Qual seria o tipo de um if then else aqui? Espero que isso não vai acabar com minha aula. Funcionou? Funcionou. Qual seria o tipo de um if then else? Mãos. Cadê as mãos? Enzo? Prop para bull, para comum. Não tenho próprio, calma aí, porque as únicas coisas que tenho ainda é nat e bool. E posso construir novos tipos usando setinhas e cross, e nada mais. Não, então. Mais mãos. Bruno. Seria Nath. Peraí, parece que tu tá pensando nesse momento. É para pensar antes de levantar a mão, ok? Não, é por causa que eu já tinha pensado, mas eu tava vendo se tava certo. É Nath, Cross, Bull. No final das contas, qual a raça desse tipo? Olha, tem 3 buracos, ok? Então vai receber 3 coisas. É por causa que eu não tinha visto outros buracos, eu só tinha visto. Ok, vamos lá, vou subir para lá. Vai precisar receber 3 coisas para devolver algo. Posso escrever isso ou assim, receber 1, 2, 3 coisas para finalmente retornar algo, ou se eu prefiro descodificado, seria assim, receber essas 2 para retornar algo. A pergunta então, no final das contas, qual o tipo dos argumentos que eu vou ter aqui? E qual seria o retorno dessa função? Qual o tipo aqui? Nath, Cross, Bull. Se not significa que você vai escrever if 42, then blah, else blue. Você vai escrever isso nunca, certo? Qual seria o tipo aqui? Pedro? Aqui o tipo seria bull. Aqui? Not, ok? E aqui? Not. E se você receber tudo isso, qual vai ser a resposta? Você vai receber um booleano e 2 nuts. O primeiro vai ser ok, você vai devolver se deu certo o bool, é true, blá blá. Só que faz sentido começar, esse vai ser a nossa primeira vez que a gente vai ver isso assim, alfa e alfa. Porque talvez seria bool, porque tem 2 tipos, pode ter mais tipos, pode ter uma função de nat para nat. Não quero me limitar. Então a ideia geral seria que pega um bool e 2 caras. Por que estou botando alfa e alfa aqui e não alfa e beta? Jamerson? Como é? Não, ok, eu sei que o que o Jamerson está pensando no if then else da C, onde é um comando, está falando se essa coisa acontece, faça isso, comando, caso contrário, faça isso e aquilo. Esse if then else corresponde em C em que alguém percebeu? É chamado ternário, é nessa coisinha aqui. Certo? É uma expressão, está falando, olha, vou olhar nesse booleano, se é true, vou retornar a primeira opção que tem aqui, se é false, vou retornar a segunda. Tá? Então, qual o tipo que eu vou retornar aqui? Não? Sim? Alfa. Certo? Um exemplo. If, vou escrever algo do tipo 3 menor de x, then, esqueci o nome? Anthony.
els thanos. Qual alfa aqui? Person. Ok? E toda essa expressão aqui, qual é o tipo dela? Person, porque ela recebeu bool, person e ela acabou sendo, então, um person. E exatamente por isso aqui não poderia botar outro vita, porque não saberia qual é o tipo dessa expressão. Entende? Precisa ter os duas branches que vai ter para retornar algo, ou precisa ter o mesmo tipo entre si, porque eu preciso saber qual é o tipo de qualquer coisa no meu programa antes de compilar. Não tem tempo mais para perguntas, leva para o Zulip e tem o Plicker.